Quando eu voltei para Petrópolis, eu falei, não, tem que me capacitar, eu vou procurar o CEP. E foi aí que eu fiz o curso, né, de caminhada e comecei a me capacitar para o montanhismo, porque é esse o ponto que eu acho que é a diferença aí que a gente vê. O montanhismo organizado e o voluntário, o guia voluntário, ele quer capacitar as pessoas, não quer só guiar igual o turismo comercial, né? Guia ali e, tá, e a pessoa fica dependente. Eu sinto que os clubes, eles querem, eles almejam, todos os guias, transmitir o conhecimento e capacitar todos ali, né? Então, o montanhista tem que, eu acho que o montanhista tem que ser autossuficiente, né? Ele tem que se autoguiar ali. E essa é a questão toda. Não sei se vocês já tiveram aqui alguma coisa sobre gerenciamento de risco. Já teve, Mário? Já teve, mas não teve agora esse ano, não. A gente teve no ano passado. No ano passado. Mas com a aí Rô, inclusive. com a Rô, então. A Rô que... então, ali começa, né, a prevenção das questões de responsabilidade civil. O gerenciamento de risco, né, que fala todo sobre a capacitação do guia e todas aquelas questões de gerenciamento que aqui eu acho que a maior parte já está bem íntima do assunto. Né? E aí, com isso, né, com essa questão dos clubes, eu fui estudando as coisas e como eu sou advogada, e eu sempre trabalhei com direito administrativo, por conta disso, dos meus clientes serem prestadores de serviço público, eu também tive que me aprofundar na responsabilidade civil. E aí levei isso para o montanhismo, vamos dizer. Comecei a debater isso com os guias do CEP, com o presidente do CEP na época, que era o Lourenço. E aí surgiu essa, vamos dizer assim, essa conversa que eu tenho com os guias e com os montanhistas, né, sobre a responsabilidade civil. Porque eu não quero que seja uma coisa pesada e não quero que as pessoas saiam achando que qualquer acidentezinho ou qualquer coisa vai ser um problema terrível e, né, não quero que as pessoas fiquem com medo de guiarem voluntariamente. Não quero levar para essa questão, porque é só mais uma técnica que a gente vai ter que estudar, vamos dizer assim, ou vai ter que ter em mente, mais um conhecimento que o guia tem que adquirir para tomar as melhores decisões, né? Da mesma forma que o cara se capacita tendo uma bagagem lá de nós, ou de curso de primeiros socorros, coisas de localização, né? De operar um GPS, toda a capacitação do guia, essa parte também de responsabilidade civil, eu acho que vai ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões, né? E a prestarem atenção também no que está acontecendo em volta para tomar as melhores decisões. Então, o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos o que eu faço no meu trabalho, que é a advocacia preventiva, que a gente chama. Então, os meus clientes, eles me consultam para tomar as decisões. Então, o cara lá tem uma questão, ele vai e me pergunta, e aí, Letícia, eu quero isso, aquilo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, qual é o meu limite, e a gente vai debatendo sobre isso. Então, essa conversa que a gente está aqui é basicamente uma advocacia preventiva, para vocês terem em mente o que precisam fazer minimamente para estar protegido, né? Para estar protegido de alguma situação. Então, vou começar falando sobre a questão toda dos riscos, né? A gente está a viver um risco, né? A gente está aqui e qualquer ida na cozinha ali pode levar um escorregão e tal. E nossa atividade, a gente sabe dos riscos todos. Então, tem a questão que a gente falava aqui no início, né, Pupim, do direito ao risco, que é quando você vai lá sozinho, né? Ou você se coloca em risco, tem aquele direito. Inclusive, eu sou muito favorável a isso. Eu acho que as pessoas têm direito ao risco, tem que ter aquele cuidado, mas não pode ter aquele controle, né? Aquele controle, aquela coisa toda de proibição. Mas tem a questão de quando você está guiando o outro, né? Está guiando o outro. Quando você está guiando outra pessoa, surge a responsabilidade. E aí, quando o guia é voluntário e quando o guia é comercial, as responsabilidades são um pouco distintas. E a questão toda é que o guia comercial, ele atrai o Código de Defesa do Consumidor, que vem embutido uma coisa que se chama responsabilidade objetiva. E ali, ninguém discute se aquele guia ele
agiu, qual é a culpa dele? Ele já é mais ou menos se pressupõe. Se acontece algum acidente, já é como se pressupõe que aquele guia que estava ali, ele tinha uma responsabilidade, ele é o culpado pelo acidente. E já no, porque envolve dinheiro, envolve uma prestação de serviço pago. O guia voluntário não tem isso. Então é outro tipo de responsabilização. Então, vamos lá, o que é responsabilidade civil? A responsabilidade civil que a gente chama é toda conduta que gera um ato ilícito e daí nasce o dever de indenizar. Então, é uma ação ou uma omissão e aquilo tem uma consequência que não é um prejuízo, pode ser um prejuízo material, um prejuízo moral, sei lá, e aquilo nasce um dever de indenizar. Deixa eu beber uma água. Então, a gente tem ali os elementos, que é a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Então, a conduta ela pode ser uma omissão, né, ou uma ação. Você tinha que fazer alguma coisa e não fez, ou praticou um ato ali e gerou um dano. E aí esse dano, como eu estava falando, ele pode ser um dano que a gente... Vamos imaginar aqui, o cara escorrega, quebra um pé, um dano físico ali, e vai gerar, normalmente, um dano que a gente chama de material, porque aquilo, no final, implica um valor, né? E tem o dano moral, que é quantificado também. E aí tem que ter um nexo de causalidade, porque aquela conduta do guia que gerou um dano tem que ter um liame ali. E é isso que o juiz vai perquirir, né, para saber, o juiz... Ó, se eu estiver falando muito juridiquês, Mariana, puxa a orelha aí, porque a gente vai falando, quando eu vejo, estou falando juridiquês aqui. E aí, esse nexo de causalidade, a gente tem que estudar ali com a conduta, né, com a conduta. Então, o que que... Nossa, deixa eu me perder aqui. O que é essa diferença entre guia comercial e o guia voluntário, que atrai o Código de Defesa do Consumidor, é o guia comercial pela questão do pagamento. Mas no caso dos dois guias, o que o guia tem que ter? Ele tem que se capacitar, ele tem que comprovar a capacitação, né? Ele tem que prestar atenção no material nele, no equipamento. E ele tem que também trazer, e os maiores problemas que dão é a falta de conhecimento, de orientação para a pessoa que está sendo guiada, para o participante, né? Que é aquele chamado que o pessoal chama de briefing, mas eu chamo de orientação. Tem que dar orientação para os participantes. Então, no CEP, nos clubes, assim, você chama a excursão e você diz ali quanto tempo, quantos quilômetros, qual é a altimetria, fala qual é a montanha, diz, né? Vai dar aquelas orientações básicas para a pessoa saber qual é o material que tem que levar, quantas horas, se vai ter sol, se não vai ter, aquela coisa que a gente está acostumado. Então, isso é muito importante, porque a pessoa ela tem que ter a maior quantidade de informação para saber, né, para ter ciência dos riscos que ela está correndo. E isso todos os clubes têm aquele termo de conhecimento de risco. Então, quando a pessoa se associa, ela vai lá e assina o termo de conhecimento de riscos. Então, já se pressupõe que ela tem ciência daquilo. Mas toda vez que vai ter uma excursão, é bom orientar os participantes, né? Esclarecer os participantes, saberem onde eles vão estar, o que eles vão fazer e os riscos que eles vão correr. Porque a gente vê nas decisões judiciais, que eu digo que eu leio, mas é mais voltado para a agência do turismo, e a maior parte dos problemas que dão de responsabilidade civil é a falta de informações. A pessoa vai para o lugar e achava que era uma coisa, chega lá é outra, e acaba, ou não tinha capacidade para fazer aquela caminhada, ou para o rafting, alguma coisa assim, vai numa experiência, o cara não queria se molhar, sei lá, e é isso que acaba dando os problemas mais corriqueiros, né? Que eu não estou falando de acidente grave com lesão corporal, essas coisas não, estou falando de pequenos incidentes, assim, né, nessa parte. Então, é isso. O que vamos dizer assim, vai proteger o guia disso? É
a maior quantidade de informação que ele possa dar para o participante, né? O participante. E o guia vai ter esse conhecimento na medida que se capacita, né? Como vocês estão fazendo aqui, como os clubes fazem os cursos, ou a própria pessoa vai estudando e vai fazendo cursos e se capacitando, né? Então, tem as questões de primeiros socorros, todos esses cursos, todos os TAR, essas coisas todas, vão capacitando o guia. E isso é uma forma também de comprovar que você tinha capacidade, que o guia tem a capacidade de fazer aquilo que ele tá se propondo, né? E isso é uma das questões que são importantes para excludente de ilistúdio, vamos dizer assim, para se eximir da responsabilidade. Tem uma pergunta ali, Mari. Vamos lá. Letícia, antes de você continuar, até fazendo um jabá das nossas aulas, mas assim, o intuito desse curso assim, são os clubes serem parceiros dos nossos guias, para que eles tenham esse respaldo de falar, olha, a gente se forma, a gente se informa, a gente não está aqui guiando sem participar de uma formação. Então, acho que é importante isso, assim, que se entenda que essa parceria clube e guia, ela é uma mão dupla, né? A gente não pode só falar, pessoal, vamos abrir discussão de não sei o quê, porque é isso, os riscos fazem parte da atividade que a gente pratica. Exatamente. E o clube tem que ajudar, foi o que a Letícia falou no começo, dando subsídios, sabe? Ajudando com informação, atualizando, tendo material, que eu acho que essa é uma das missões dos clubes de montanha. Formar pessoas, formar montanhistas, botar as pessoas na montanha com responsabilidade, né? Então, esse curso esse programa que a gente faz, não é só para cumprir tabela, né? É para realmente ajudar vocês a terem a formação necessária para executar o que vocês já executam. Isso. E isso é uma forma de proteger o guia, né? Quanto maior é uma forma de proteger o guia e o clube. O clube, exatamente, o guia e o clube. Porque mais à frente eu vou falar das questões, né, de negligência, imprudência e perícia, que aí Tem uma pergunta aqui, né? Em caso de CBM, há uma relação comercial. Como se dá a responsabilidade civil caso ocorra um acidente? A responsabilidade é compartilhada entre o guia e o clube? Aí a responsabilidade seria quem tem... Normalmente vai ser chamado, né? Se uma pessoa for entrar com a ação, provavelmente ele vai entrar contra o clube e contra o guia. Contra o guia. O guia está sendo pago? Não, ele é guia voluntário. O clube não. O clube tem uma relação que atrai, vamos dizer assim, o Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser comercial, mas é pago, é um serviço que está sendo prestado. E aí, a diferença que se dá é na questão da instrução probatória, que é esse que é o problema. Por que tem essa diferenciação de responsabilidade objetiva da subjetiva? A questão toda vai na prova. Quando a responsabilidade é objetiva, quem tem que provar que não tem a culpa é o agente causador do problema. Então, seria o clube. O clube teria que provar que não teve culpa naquele acidente. Quando a responsabilidade é subjetiva, a vítima, vamos dizer assim, é que teria que comprovar, vamos dizer assim. O agente que cometeu o ilícito, vamos dizer assim, não tem que fazer aquela prova, né? Essa que é a problemática toda, né? Que eu trabalho com isso, com o problema de acidente com ônibus. Então, quando a pessoa entra com a ação, a empresa de ônibus tem que provar que não teve culpa nenhuma. E isso é muito difícil. Então, quando você está lá na lida do processo, você provar que não tem culpa é mais difícil do que a pessoa te acusar e demonstrar que você é culpado naquilo, né? Para quem é o causador, vamos dizer assim, do acidente, quem é o causador do acidente. Então, se eu estou lá guiando uma pessoa, ela cai, torce o pé, mas foi porque ela não seguiu a orientação do guia, ou ela saiu, ou não foi com o sapato correto, ou sei lá, ou foi uma fatalidade qualquer, ela tem que comprovar que aquela culpa foi do guia, que o guia não orientou, que o guia levou para um caminho que ela não tinha, que não era trilha, uma coisa assim. Então, essa é a questão toda da responsabilidade objetiva e subjetiva, que é... Qual era a pergunta do CBM? Quem é responsável? Então, assim, na vida concreta, o que normalmente acontece? A pessoa entra contra a pessoa jurídica, né? A vítima, vamos chamar assim, entra com a ação contra a pessoa jurídica e contra a pessoa física. Mas, normalmente, quem responde no final é a pessoa jurídica.
jurídica. O juiz normalmente vai condenar a pessoa jurídica, se for caso de condenação. É isso que acontece. As pessoas entram assim, na minha experiência, a pessoa entra com ação contra a empresa de ônibus e contra o motorista. Mas quem responde no final é a empresa de ônibus, porque tem a questão da culpa de eleição do guia. Vamos dizer, o clube teria culpa porque ele elegeu aquele guia para dar uma instrução para o curso. Então, o culpado nessa história é o clube, vamos dizer, se tivesse um acidente, porque o clube escolheu um guia que não seria capacitado para aquilo, né? Isso na hipótese a gente está dizendo que a culpa fosse mesmo do guia, né? O guia agiu com negligência, vamos dizer assim. Quem responde por aquilo? É o clube, porque o clube não escolheu o guia adequadamente. Então, a responsabilidade é do clube. Apesar das pessoas entrarem com ação, mas isso é por, vamos dizer assim, má orientação de advogado, que a gente vê comumente. Mas a questão toda é que existe uma coisa chamada culpa in eligendo, que é a culpa da escolha, né? Então, o clube deveria cuidar de escolher melhor o guia. E aí é um dos motivos também do clube capacitar os guias. O clube tem confiança total nos guias, porque os guias se capacitam. Então, o clube escolhe aquele guia para guiar, né, no seu curso. Então, o clube é que tem a responsabilidade nesse caso. Você destacou também aquele outro ponto super importante, que o guia, ele mesmo ele estando trabalhando no CBM, que o clube recebeu, ele mesmo não recebeu. Ele está voluntariamente. Ele é voluntário. Ele está voluntariamente. Então, ele ainda tem isso em favor dele. Exatamente. Exatamente. E aí a questão toda é a pessoa jurídica, ela escolheu mal. Como qualquer empresa, entendeu? Como qualquer empresa, se um empregado, alguma coisa, comete um ilícito ou culposamente ou não, com intenção ou não, a empresa que escolheu mal aquele empregado. É a mesma coisa do clube. Né? O clube que escolheu mal aquele guia que não tinha capacidade. Então, o clube é que responde por aquilo. É o clube, pessoa jurídica. Né? Teve mais uma colocação aqui, Letícia, que foi antes até, mas eu acho que antes de começar a entrar mais no detalhe da responsabilidade civil, você podia dar uma palhinha, que a pessoa, o Fabiano, tenta até os riscos envolvendo os dados pessoais. Está aí na lei de proteção de dados. Cheguei a fazer um trabalho sobre a LGPD, no ecoturismo, turismo de aventura. Acho que ele está só chamando a atenção que o compromisso do guia também de preservar essas informações, dados pessoais da pessoa que estiver participando. Que é uma coisa também que ninguém está prestando muita atenção, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou entrando em vigor há pouco tempo e ainda está todo mundo se atualizando sobre isso. As empresas, tem uns que não estão nem aí e outras já estão se atualizando. Por isso que a gente vê esse monte de cookie aí, que você abre um site qualquer, começa a aparecer coisas para você concordar e tal. Então, tem que prestar atenção nisso também, né? Quem falou? Como é que é o nome da pessoa? Fabiano. Bem lembrado, Fabiano. Eu acho que isso, na prática, eu acho que acontece mais assim, por exemplo, a gente tem um banco de dados no SERJ, que a gente criou agora online, e a gente já falou com o corpo de guia que as informações estão à disposição, as informações médicas, principalmente, né, deles, mas é aquilo, são confidenciais, são informações que são guardadas para fins específicos. Eu acho que haveria uma violação se o guia vai lá ter essas informações e bota um e-mail com particularidade da pessoa lá na lista do clube, uma particularidade médica. Então, assim, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra nessas coisas todas, né? Dessa atenção da gente ter de proteger os dados, que são dados que a pessoa dá em confiança ao clube, né? E o clube passa para o guia voluntário essas informações em confiança também. Isso. A questão toda é a divulgação dos dados, né? Porque o clube não tem essa... vamos dizer assim, os clubes não têm essa coisa de vender a mala direta, e o que o clube faz com os dados, né, das pessoas, é que não tem o valor que está aí, né, na questão dos dados. Então, assim, são dados, principalmente médicos, sigilosos, você não pode ficar divulgando. Então, tem que ter cuidado com essas informações também, né, com essas informações. Bom, vamos continuar aqui quando eu estava... Então, eu estava falando da questão de prova, né? Que é muito mais difícil, né? Quando você vai lá, muito mais difícil você comprovar. Você que é guia, você tem que produzir prova a seu favor. Então, quando a responsabilidade
é subjetiva, que é a questão, que é o caso do guia voluntário, é muito mais fácil do que o guia comercial, porque ele vai ter que partir logo de comprovar que ele não foi culpado daquele acidente. Então, a questão toda já que a gente está falando de culpa, são 3 modalidades aqui que eu quero destacar, que a negligência são as mais comuns, a negligência, a imprudência e a imperícia. E aí, a negligência é a questão de o guia toma uma atitude, mas é uma atitude com descuido, ou com indiferença, ou não liga para aquilo, assim. Vamos dar um exemplo. Tem uma passagem exposta, o guia vê que é aquilo exposto, mas tipo, vamos passar ali, vamos passar, não coloca uma corda, não coloca corrimão, aí tem um acidente. Então, aquilo é causado pela negligência do guia. Já a imprudência seria uma ação já precipitada, ao invés, né? Eu tinha que tomar uma atitude esperada e não toma, e toma uma atitude sem pensar, uma coisa assim. E a imperícia, que é a coisa mais grave que tem, é que ele não tinha capacidade, né? O cara não sabe guiar, vai lá guiar uma escalada, fez um CBE, tipo assim, está escalando 3º grau, tipo a Letícia, e vai lá guiar o sujeito. E aí ocorre um acidente. Esse é uma das coisas mais graves, essa questão da culpa, a imperícia. E é por isso que todos, né, a gente insiste na capacitação dos guias, que a imperícia é uma questão assim, bem mais simples de se provar, porque o cara faz uma coisa que ele não tinha capacidade para fazer. E aí, com todas essas questões desses cursos, certificados que a gente faz e a capacitação dos guias, você consegue comprovar que tinha capacidade. Então, vamos dizer, é uma coisa concreta, né? Você tem capacidade de comprovar que sabia operar aquele equipamento, essas coisas todas. Então, tem essas questões aqui da culpa. Né? E aí eu já passo para o excludente de responsabilidade. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção mais é pela questão da capacitação. Tudo passa pela capacitação. Então, quando o guia tem o conhecimento suficiente para tomar as melhores decisões, aquilo vai ter um peso na hora da decisão judicial. O guia comprovar que ele fez curso recentemente, que ele tem o curso, que ele tem a experiência, né? Tem aquele todo, vamos dizer assim, um portfólio do guia, na hora de uma decisão judicial, aquilo pesa, né? A pessoa vai provar que tem a capacidade, que tinha capacidade para fazer aquilo. Então, também passa, né? Como eu falei, essa questão da negligência, prudência e perícia, por que a gente tem que prestar atenção nisso? A questão toda é do guia conduzir aqueles participantes, né? O guia saber prestar atenção no participante para ver se ele tem a capacidade de fazer aquilo ou não. Para prestar atenção, né, no que o participante está fazendo. E, vamos dizer assim, conduzir, né, saber conduzir o participante. E isso tudo o guia só é capaz quando ele tem a capacitação. Tem a capacitação. Vamos dizer, essa questão de imprudência, ou de negligência, de imperícia. Isso tudo pesa muito na hora de uma decisão. E é ali que os juízes costumam se pegar. Porque é isso que ele vai examinar, né? É isso que se examina. O que aconteceu ali para ter o acidente? Foi uma negligência? Foi uma imprudência? Foi uma imperícia? E aí a parte que mais pesa é essa questão da imperícia, né? O cara não tinha capacidade, que é o que mais acontece com as agências de viagem, né? Com as agências de viagem. O cara vende uma coisa que faz um cursinho qualquer, tem até aquele rapel por online, né? Por apostila, e vende aquilo. Então, a maior parte dos acidentes e condenações diz respeito a isso, a imprudência. Aliada àquela também que eu falei da falta de conhecimento, né? A pessoa não esclarecer o participante do que ele vai, né? Do que ele vai encontrar ali, do que ele vai fazer. Então, isso tudo pesa muito. Vamos falar aqui.
Bom, aí depois de eu falar da questão de culpa, né, de toda a questão de culpa, a gente vai lá para o excludente de responsabilidade. Então, como eu estava falando, que tem o Liane, que é a conduta, né, que é a ação ou omissão. Aí tem o dano. Letícia, Oi. deixa eu te interromper só um segundo, desculpa. Assim, eu achei muito interessante essa questão que você falou da autonomia do guia, né? Da autonomia não, assim, da questão do guia conhecer o seu participante, né? E ver se ele tem capacidade. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para quem está se formando guia, de que ele tem que entender que ele tem essa autonomia, né? Eu já tive alguns casos de ter que cortar participante de prancheta, isso ainda no clube, né? Eu vi o nome do cara na prancheta ali, bababá. E chamar para conversar, assim, tentar ser o mais amigável possível, é óbvio, né? Pô, cara, beleza, vi aqui que você botou, mas a gente podia fazer algum outro treinamento antes, ou você bababá, me passa teu histórico. Assim, já tive animosidade, já criei inimizades no montanhismo por causa disso. Tem pessoas que me odeiam até hoje. Mas, cara, eu acho que é muito importante o guia ter esse discernimento e não ser, porque é meu amiguinho, eu vou levar. Cara, cuidado com isso, porque é nesse momento em que você bota a vida não só daquele cara em risco, daquela pessoa em risco, como de todo o grupo e a sua própria. Então, é uma decisão chata, assim, é um momento muito chato de você cortar alguém da sua excursão, mas é um momento extremamente importante e que todo guia tenha o discernimento de fazer isso quando achar necessário. Senão, cara, você pode ter um problema muito sério. Então, foi ótimo, Pedro, você interrompeu, que aí eu lembrei que no termo de conhecimento de riscos, pelo menos o CEP, eu acho que dos outros clubes tem lá que o cara se compromete a obedecer o guia, né? Vamos dizer assim, a acompanhar e aceitar as decisões do guia. Então, os guias dos clubes têm que saber que eles têm autonomia, né? O guia pode chegar assim, a pessoa está se aproximando da beira da cachoeira, o guia tem autonomia e ele deve, né? É dever do guia falar, não vai aí, fulano, não vai até aí, porque é perigoso. Então, é dever do guia falar isso e ele não pode ficar constrangido em fazer isso. Isso que o Pedro falou, arranjou inimizade, a pessoa fez cara feia, mas não pode, o guia não pode ter vamos dizer assim, o guia tem que ter essa autonomia e não pode ficar constrangido em chamar a atenção das pessoas. É chato, tem gente que é mais delicado, sabe, né? Chamar a pessoa e tal. Eu não sou muito mais... Você não pode, né? Não pode, porque senão você vai cair naquela questão da negligência. Isso é negligenciar. Isso é negligenciar o participante, a pessoa que você está conduzindo. Então, essa é uma modalidade de culpa na relação aqui da responsabilidade civil. Porque a gente tem o dolo e a culpa. O dolo é a intenção. A intenção, né? Você tem a intenção de empurrar a pessoa dali, tem intenção, não vai ter a intenção de quebrar a perna de uma pessoa. E a culpa não, a culpa você não tem intenção nenhuma, né? Você não tem intenção, você agiu e aconteceu um acidente. Que o acidente a gente não tem muito controle depois que ele acontece, mas... E foi muito bom você falar isso, Pedro, porque às vezes eu discuto isso com o pessoal do CEP. Você tem autonomia. Chega uma pessoa, a gente põe uma excursão lá que é pesada, e aí tem um sócio novo no clube, e a pessoa se inscreve para aquilo, você não conheceu nunca, caminhou com aquela pessoa, vai levar aquela pessoa para a excursão? Pode até ser que a pessoa tenha capacidade, mas ela nunca fez excursão mais leve, mais isso, aquilo, aí vai logo naquela pesadona no clube, sem você não ter conhecido. Então, o guia, ele tem autonomia para falar, essa pessoa eu não vou conduzir. Fulano, primeiro vamos fazer outras excursões aqui, para você conhecer, porque a gente estava falando no início, Pupinha, não sei se todo mundo, outras pessoas estavam aqui, mas a maior parte não. Muito antigamente, os clubes, todo mundo se conhecia, né? Era uma coisa de pai para filho, o neto, o avô e o filho, né? Todo mundo ali, a família, então era bem familiar, né, a questão do montanhismo. Então você mais ou menos conhecia todo mundo que estava por ali. Você sabia a capacidade da pessoa, sabia o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito. Hoje em dia, não. A gente tem lá no CEP, entram umas pessoas que a gente nunca viu pela frente, não é amigo de ninguém, apareceu, se mudou para Petrópolis, entrou lá no CEP. E aí, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Ela tem que ter, ela tem que começar
a participar das discussões para você saber qual é a capacidade dela. Ela é conhecida. Mas o mais importante de tudo, que é isso que o Pedro falou, que o guia tem autonomia para vetar a pessoa e para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção das pessoas durante a excursão, naquela condução da excursão, né? Então, isso é bem importante para ter em mente, né? De que quando você abre mão de ter aquela autonomia, você pode estar agindo com negligência, né? Pode estar agindo com negligência. Vamos lá. Letícia, posso aproveitar o que você está falando? Eu tenho o Pedro deu esse exemplo do guia ter autonomia de vetar e falou também, repetiu o que você disse dele ser o detentor de conhecimento, né? E tem uma coisa que eu até queria ouvir o que você tem para dizer disso, em relação à imprudência, porque que às vezes eu me preocupo, porque muitos montanhistas tem esse conceito que tem a ver com esse artigo do André Ilha, do direito ao risco, né? Que é uma coisa que a gente valoriza do nosso esporte, seja aventura e tudo mais. E, às vezes, a pessoa que está guiando uma excursão acha que ela tem esse direito de exercer esse direito ao risco, e, às vezes, ela pode, então, ter licença de cometer alguns atos que podem ser considerados imprudentes para um juiz, por exemplo. Está com uma tempestade de raio e ela insiste em continuar a excursão e não toma a decisão de voltar, acontece um acidente, um dos participantes depõe e fala, não, todo mundo queria voltar, mas o guia quis continuar, já estava chovendo, já estava tendo raio. Então, assim, às vezes eu falo no clube, queria ouvir o que você tem para falar disso, e disso, né? Assim, uma coisa sou eu com a minha esposa, a gente está numa atividade na montanha, a gente escolhe, a gente tem o mesmo nível técnico, o mesmo conhecimento, e a gente conscientemente decide continuar numa excursão assumindo o risco. Outra coisa é quando você guia de uma excursão, que tem pessoas de níveis distintos que às vezes não vão ter o entendimento do risco em que está entrando, né, naquela situação, e você decidir por elas numa situação de fácil observação da imprudência, de que não seria a decisão mais prudente, mais cuidadosa em relação às vidas as quais você está guardando, entendeu? Então, assim, eu queria ouvir de você um pouco o que você acha disso, mas é uma coisa que às vezes me preocupa, dessa mistura de você achar, não, o direito ao risco me dá certas licenças, e a diferenciação disso, de que certas licenças podem ser para as suas decisões individuais, ou com uma pessoa que seja seu parceiro na mesma qualidade técnica que você, e diferente de certas permissividades quando você está guiando uma excursão, principalmente quando você está guiando uma excursão para um clube, né? Isso, exatamente. O direito ao risco ele se aplica a você ali, né? Não a outra pessoa, né? O direito ao risco é teu ali, inerente. Não você colocar em risco outra pessoa. Isso que tem que estar em mente. Quando se fala, né, o direito ao risco, sou eu tenho o direito de me colocar em risco. Quando já tem outra pessoa ali, aí já não. Se eu estou conduzindo outra pessoa, aí não, aí é o contrário. É exatamente ao contrário do direito ao risco. É bem díspare, assim. Estou sozinha ali, né? Eu e o Fábio, né? Como você, a gente vai lá. Não sei o caminho, não sei, a gente vai embora. Estou eu e ele ali. A gente está consciente do que está fazendo e não estou guiando outras pessoas, principalmente pelo clube, né? Principalmente pelo clube. Porque, além de ter essa questão da responsabilização, porque no final o clube vai responder por aquilo, né? Porque o clube que elegeu aquele guia para guiar, né, a excursão, no final das contas, o clube, e o guia também. Então, o direito ao risco é pessoal, seu ali, só, enquanto envolve somente a própria pessoa. O direito ao risco é meu. Eu me exponho ao risco que eu quiser, desde que eu não coloque outras pessoas em risco. Por isso que a discussão é toda, porque direito ao risco. Eu vou lá e me quebro numa pirâmide desgraçada. Eu tenho que pegar aí o resgate, quem se envolve, vem o pessoal do Sérgio me resgatar na pirambeira, vem bombeiro lá. Então já não ultrapassou a minha pessoa aquele risco, ultrapassou. Então isso é bem diferente. Agora, quando está guiando outros, aí é totalmente díspare, né? É ao contrário naquele direito ao risco seu. Você está responsável pelo outro. E aí você tem que tomar as melhores decisões. Então, não é tão livre assim, né?
principalmente quando tem pessoas de diferentes níveis técnicos. Aí tem que prestar mais atenção ainda. Você está conduzindo, né? Está conduzindo aquela vida ali. Então, é disso, por exemplo. Eu entendo assim, que o direito ao risco é meu, Letícia. Eu me coloco em risco da maneira que eu quiser, desde que, né, o entorno não coloque em risco outras pessoas. Agora, você está conduzindo outra pessoa, aí é completamente diferente. Porque aquela pessoa pode não ter a consciência e ela não vai ter a experiência do guia, que normalmente tem. Claro que a gente sabe que às vezes tem excursão aí em clube que só tem guia. É uma coisa diferente, mas é uma coisa bem diferente. Agora, apesar de não eximir a culpa, não. Estou dizendo assim que nivela o conhecimento, mas também não exime, né, a responsabilidade de quem é o cabeça, vamos dizer, da excursão. Agora, quando está conduzindo pessoas de outro nível técnico, aí a coisa muda. Você tem que ter a consciência, né, que a responsabilidade é do guia ali, daquilo. Então, por que a gente está falando isso? Para os guias se capacitarem a terem as melhores decisões, né? Eu vou, tá chovendo, eu vou ali. Se eu estiver sozinho, eu iria. Agora estou com outras pessoas, não, vamos voltar, né? Vamos voltar. É outra coisa, porque não vamos dizer assim, é quase que diferenciar uma expedição, né? Que vão só pessoas ali se colocando ao risco, como tinha, né? Muito antigamente, do que conduzir uma pessoa que não tem experiência, porque no final das contas os clubes fazem isso. Sempre tem uma pessoa de um nível mais baixo no meio de uma excursão, sempre tem, quase sempre tem, né? Quase sempre tem. Então, é isso que eu estava falando, Mariana, você tem que, você não pode expor outras pessoas a um risco desnecessário. Então, na hora de tomar as decisões, você tem que estar consciente disso, né? Que você vai ser responsabilizado, e isso é que estava falando ali, a imprudência. Eu gosto de brincar que até, legal, direito ao risco, então eu posso sair solando. Sim, você pode sair solando, desde que não tenha uma cordada embaixo de você, que se você voar, você mata alguém embaixo de você. Então tem essa questão também, né? É interessante você parar para analisar essas coisas. Porque por mais que você se exponha ao risco, você tem que pensar muito no conjunto, né? Independente se você está sozinho, você vai prejudicar qualquer pessoa, mesmo você estando sozinho ali, cara, voa. Então, faz em outro momento. Então, assim, tem muito isso. E, sobretudo, o guia mesmo, cara, alguma decisão errada que ele toma ali, ele bota em risco tudo, né? Bota tudo a perder. Caiu no perde tudo da roleta do Silvio Santos. É isso. É uma coisa assim... Oi, Letícia, tudo bem? Desculpa, aqui é Daniel, sou do Sérgio também. Daniel. Tem até uma dúvida. Como é que ficaria essa questão de responsabilidade, assim, fora, vamos dizer assim, do âmbito de excursão oficial do clube, mas, vamos dizer assim, eu chego ali e no clube chamo uma galera para fazer uma atividade, chego lá, estou a fim de fazer tal atividade, quem quiser participa, não necessariamente eu conheço as pessoas que vão estar fazendo essa atividade comigo, mas não é uma excursão oficial, né? Como é que fica essa questão de responsabilidade? Aí a responsabilidade é de quem está convidando, né? Vamos dizer assim. Aqui no Brasil, você quer dizer assim, não, você chegou lá, tá uma reunião social, você chega lá, fulano, vamos lá escalar, sei lá onde. É isso que você vai falando, né? Dentro do clube, mas não uma excursão oficial. Mas se fosse fora do clube também, encontro um amigo por aí, convido ele para, sei lá, escalar, ou se não, subir, sei lá, o Alcobaça, sei lá, umas coisas assim. Qual que é a responsabilidade? Ainda não vi, não tenho conhecimento de nenhuma decisão, mas também atrai aquela coisa do você tem conhecimento, você convidou, você acaba atraindo uma responsabilidade. A gente não tem... É quase aquela questão do voluntário, né? É como se fosse assim, um acidente de carro. Vamos pensar num carro que eu acho que dá para visualizar mais. Você convida alguém, vamos numa festa tal, entra no carro e volta para casa, dorme no volante e se acidenta. É uma responsabilidade também, é uma responsabilidade. Você vai ter responsabilidade civil por aquele acidente, entendeu? É essa mesma relação no montanhismo, é a mesma relação, como se estivesse num carro, ou como se tivesse uma coisa mais comercial, né? Você provoca um prejuízo numa pessoa se a gente levar para uma coisa sem ser físico, né? Sem ser acidente físico.
Às vezes você comete algum ilícito e não traz nenhum problema físico, não é nenhuma questão, lesão corporal na pessoa, mas uma lesão patrimonial. Então, vamos dizer, há responsabilidade civil aí também. Não que, na realidade, a gente está sob a responsabilidade civil o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é só porque eu sou guia ali e vou levar uma pessoa, é que vai aparecer a responsabilidade civil por algum ato meu. Não. Na vida normal, a gente pratica várias coisas que pode dar algum problema e vai incidir a responsabilidade civil. É a mesma relação de acidente que a gente diz, né? Eu estou andando na calçada, eu posso torcer o tornozelo. Ou eu posso estar escalando e posso torcer o tornozelo. Quer dizer, é a mesma questão aí que a gente está falando. A gente está falando de responsabilidade civil. Se você guiar uma pessoa, né, pelo clube ou chamar os seus amigos, né, a responsabilidade civil está ali. Ela está na vida, né? Ela está inserida na nossa vida. Como a mesma coisa de um acidente qualquer, né? Quando a gente fala de gerenciamento de risco, né, a gente estuda muito isso. Eu estou no risco. Se eu estou escalando ou eu estou andando na calçada, eu estou no risco. Eu atravesso a rua, eu estou no risco. Então, é isso que a gente tem que medir. Se a gente ficar o tempo todo pensando nisso, não dá. Mas a responsabilidade civil está aqui. Você pode, a qualquer momento, cometer um ato que gere a responsabilidade civil. Só que a gente não pode ficar pensando o tempo todo nisso, né? A gente não acorda pensando, meu Deus, se eu tomar tal atitude, será que vou ter que indenizar não sei quem, né? O que ameniza isso? É a capacitação, é tomar as decisões com o maior conhecimento possível, é ter conhecimento e segurança suficiente, né, para tomar as melhores decisões. Então, a gente tem que pensar nessa questão assim, não é porque eu estou guiando um ali que vai acontecer uma coisa e aí eu vou responsabilizar civil. Às vezes não é nada, eu estou andando com meu amigo e, sei lá, acontece alguma coisa, eu provoco um acidente de alguma forma, sem ser montanhismo, né? E estou ali sob a égide da responsabilidade civil. Não é porque eu estou na montanha ou na calçada. Vai incidir a responsabilidade civil. Não sei se eu respondi, cadê o Daniel? Não, eu entendi. Entendi, então, da forma como você falou, acho que eu entendo que, acho que tanto em ambos os casos, né, seja eu guia numa excursão oficial ou eu com a minha galera aleatória do clube, meio que a responsabilidade é a mesma, né? Até de certa forma, o guia, né, por ter essa preocupação maior pela capacitação, ele até de certa forma está um pouco mais protegido até, né? Porque tem capacitação, exatamente. Que ele comprova a capacitação. Assim, há uns tempos atrás eu vi li um artigo que na Espanha estavam começando a surgir umas decisões judiciais que é assim, os amigos se reúnem, vamos na praia e tal. E sei lá, acontece alguma coisa, alguém se afoga. Quem convidou a galera para ir para a praia era responsabilizado. Quer dizer, chega um ponto que eu acho já um exagero da coisa, porque senão a vida vai ficar horrível, né? Vai ficar limitada. Você não pode nem convidar seu amigo para fazer uma coisa lá que você vai ser responsabilizado por aquilo. Então surgiu essa decisão e eu fiquei de olho nela. Falei, porque tudo que começa as decisões, né, lá na Europa, principalmente na Espanha, na Alemanha, essas coisas começam a vir para o direito brasileiro, né, que é o mesmo tipo a base, né? O direito se espelha muito na Alemanha, na Espanha e essas coisas. Então, quando surgiu a decisão, eu falei, se chega isso no Brasil, tá doido. Você não pode convidar seus amigos para passear que você vai ser responsabilizado. Não é bem assim, né? Não é tão assim. Então, aqui a gente não vê. Chamei os amigos para passear, você é responsabilizado se acontecer algum acidente? Depende. É um acidente de carro, não é? Então, tudo mais análise do caso concreto. O que você falou é que é a questão X, é ter a capacitação, né? Tá capacitado para fazer aquilo, né? Para aquela atividade. Entendi. Massa. Obrigado. Vamos lá. Bom, então, depois de toda essa responsabilidade, tem os excludentes de responsabilidade, né? Que eu gosto de trazer os exemplos que a gente guardar aqui isso, que é legal. Então, o estado de necessidade, ele exclui a responsabilidade. O que é o estado de necessidade?
É você se salvar ou ter que salvar outra pessoa, né, de algum perigo. E aí você pratica um ato porque estava com perigo de vida. Então, a melhor forma, vamos dizer, de ilustrar isso é aquela questão do tocando vazio, né? O cara cortou a corda do amigo para se salvar. Acho que todo mundo conhece, Vem aqui. né? Caraca, sério? Eu peguei um pouquinho. Não ficou dos melhores, porque eu tava... Tá aberto, Fernando. Bom, então acho que todo mundo conhece, né, a história do tocando vazio aqui. Né? O cara, para se salvar, ele corta a corda do amigo. Então, a vida dele estava em risco e aí ele toma essa atitude. Isso exclui a responsabilidade. Outra causa de exclusão é a culpa exclusiva da vítima, que é a questão que eu estava falando da cachoeira. Chega, o cara tá lá na beirada da cachoeira, você fala, fulano, sai da beira aí que tá escorregando e tal. O cara não sai, desobedece. A culpa é dele, daquele acidente. A culpa é exclusiva da vítima. Mas vem naquela questão de prova, né? Você vai ter que ter testemunha, essas coisas todas. Agora, para o guia comercial, ele tem que estar preocupado com isso, de ter documento, testemunha, aquelas coisas todas. O guia voluntário já é diferente. A pessoa vai ter que provar que a culpa foi do guia voluntário. O caso fortuito, a força maior também. É um caso de excludente de ilicitude, que aí o caso fortuito e força maior, para o direito é praticamente a mesma coisa, mas a consequência vai ser a mesma, mas a gente separa em caso fortuito, são eventos assim, tipo, andando na trilha e cai uma árvore em cima da pessoa e se machuca, se quebra. É um caso fortuito, você não tem controle daquilo. Força maior, normalmente a gente chama que é evento da natureza, chuva, raio, terremoto, enchente, essas coisas assim. Você não tem controle sobre a natureza. Então, é um excludente também de ilicitude, né? Você está escalando, tem uma chuva, pá, dá um raio lá. Então, aquilo exclui a responsabilidade civil, né? É claro que você tem que prestar atenção naquelas coisas todas. Pô, tá caindo uma toró horrível, tal, insisto em levar a galera para caminhar. E aí acontece um acidente. Vai excluir ou não? Aí vai depender da análise do caso concreto. Mas a força da natureza, normalmente, geralmente é excludente de ilicitude. Vou falar mais aqui. Então, o que eu queria ressaltar de novo aqui é essa questão de não achar que foi a pergunta do Daniel, que eu falei, achar que só porque está guiando ali ou porque está vivendo não tem a incidência da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela incide na vida normal de todos aqui. E a gente está sujeito a cometer algum ilícito, que a gente chama, né? Não é ilícito, eu não estou falando de ilícito criminal, estou falando de ilícito civil, né? Que é a questão de indenização por dano material e dano moral. Então, essa questão de capacitação, que eu quero ressaltar mais uma vez, que é o diferencial na hora da defesa, né? Se acontecer algum acidente. Bom, gente. Lembrei, Mariana, tem que falar também do acesso, né? O acesso. Acesso é a questão do parque, né? Todos os clubes aqui, geralmente se comprometem... Oi? Rapidinho, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ela está encerrando essa parte de responsabilidade. Responsabilidade civil, Alguém tem mais alguma dúvida? Manda aí, porque realmente é um assunto mega importante. Espera aí, 2 pessoas desbloquearam o áudio. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se é pertinente para esse momento, mas que eu acho que talvez seja, que é o seguinte. A gente está falando de gerenciamento de riscos e tal, e vamos supor um exemplo concreto. Você está tocando a sua atividade lá com o seu grupo e você chega numa cena de acidente de um outro grupo, que você estava ali e topou com aquela situação.
você pode simplesmente ir embora ou passar, ou você está vendo ali uma situação de risco, talvez não seja um acidente, você olha ali e fala, putz, isso aqui não vai dar certo. Ou você já chegou e já tem uma situação de acidente em andamento. Você pode simplesmente falar, eu não tenho nada com isso, e ir embora, ou você é obrigado a exercer a trazer o seu conhecimento, o seu preparo e interferir ali naquela situação. Então, vamos diferenciar aqui acho que você está querendo chegar na omissão de socorro, não é? Tem uma coisa assim? Talvez sim. Talvez, né? Acho que a omissão de Sim. socorro seria mais grave, né? A gente está, vamos aqui, estamos na trilha do sino. Aí chega e vê uma pessoa se colocando em risco lá, se pendurando em algum lugar e tal. Aí essa é a tua pergunta. Você acha que tem que chamar a atenção daquela pessoa e falar, ó, tá se colocando, você vê, vamos dizer assim, é porque eu não sou escaladora, quer dizer, eu não sou escaladora, eu não guio, então eu não sei traduzir isso bem para a questão de escalada, mais caminhada, mas você está vendo que a pessoa está lá na beira de um precipício, você está passando para a tua excursão. Se é dever ou não chamar a atenção, acho que é um dever mais, vamos dizer, moral e ético, né, do que uma responsabilização. Aquela pessoa não está sobre a tua responsabilidade, você não está guiando aquela pessoa, é mais um dever moral e ético, né, de chamar a atenção. Agora, se por um acaso essa pessoa já tivesse caído e está lá com a perna quebrada, tal, você está passando, aí acho que caracterizaria uma missão de socorro, você passar por um acidente e a pessoa já estiver acidentada e não fazer nada. São duas questões diferentes. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Né? Não respondi. Não, respondeu sim. Respondeu. Porque isso é comum. A gente está vendo assim, você vai escalar e vê o cara com uma técnica totalmente horrorosa lá, ou uma corda que está com a alma aparecendo, e você, e agora? Você fala ou não fala, né? Acho que é dever ético falar. Dever ético moral falar. Mas isso depende de cada um. Agora, se a pessoa já está acidentada ali, aí tem que socorrer, pelo menos chamar, não socorrer nos termos de dar os primeiros socorros, né? A não ser que você tivesse curso e capacitação para aquilo, mas prestar algum tipo de socorro, né, para a pessoa que está acidentada. Entendi. Obrigado. Por favor, eu gostaria de acrescentar alguma coisa à brilhante palestra da doutora Letícia. Quem fala aqui é Cláudio Leuvinger. Eu militei no montanhismo durante 30 anos, né? Inclusive estive presente na inauguração da Chaminé Petrópolis, representando o Sérgio, e fiz várias excursões com o Petropolitano. Tá? Bem, eu vim para Brasília e hoje, e já de bastante tempo, exerço a função de diretor jurídico do Sindicato de Clubes Sociais Esportivos de Brasília, o Sinlazer, e sou diretor jurídico do Brasília Country Club. Apesar dos esportes serem fisicamente diferentes, a legislação aplicável e a questão da responsabilidade é a mesma, exatamente a mesma. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre orientações que os tribunais aqui em Brasília têm tomado, que eu acho importante. A primeira é a questão da desconsideração da pessoa jurídica, porque a alegação na defesa dos acidentes ocorridos dentro dos clubes, futebol que todo fim de semana gera um mundo de acidentes nos clubes de Brasil, são 53 clubes filiados. Então, futebol eu acho que é o campeão. Hipismo gera acidentes sérios. E, apesar da defesa dos clubes serem, não, mas nós contratamos profissionais formados, competentes, então o problema é do profissional, não é do clube. Os clubes, os juízes têm adotado a teoria da desconsideração da pessoa jurídica e condenado os clubes. Pode haver uma exclusão da responsabilidade penal, mas na responsabilidade civil, os clubes têm sido, via de regra, condenados. E outra coisa que eu queria chamar a atenção
é para a questão da formação do guia. A simples formação do guia não dá a ele capacidade para guiar uma excursão. Por exemplo, eu sou guia do Sérgio. Hoje, eu não guio nenhuma subida ali na Pedra Bonita. Não é? Então, eu tenho visto a doutrina hoje adotar a questão da capacitação, aptidão e dedicação ao cuidado. A capacitação é a formação padrão, a formação legal, né? No lato sensu, tá? Aptidão é estar capacitado a ter aptidão a. E depois vem a dedicação e cuidado. Ele exerceu com cuidado, exerceu com a responsabilidade profissional, ou pelo menos esportiva, que deveria ter. A operação foi conforme os cânones da prática montanhista. Então, nas defesas que os clubes têm feito, a gente tem que provar não só que o cara era capaz, como ele tinha aptidão e os cuidados que ele tinha no exercício da sua profissão, ou do seu munus, não é? Então, são duas coisas que eu acho que os clubes têm que estar muito atentos: desconsideração da pessoa jurídica e a questão da capacitação, aptidão e o cuidado, a dedicação com que ele exerce sua função. Muito obrigado, desculpe. Não, Cláudio, você tem o mesmo nome do meu pai. Os clubes... a questão que eu vou novamente falar sobre a culpa em elegendo, que a gente chama, a culpa na eleição, a culpa na escolha. Então, por isso que os tribunais, eles colocam toda a responsabilização nos clubes, na pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica que tem a responsabilidade de escolher os seus prepostos, de escolher os seus guias, os seus funcionários, os seus motoristas. Então, eles vão nessa questão. Então, normalmente não vão condenar o guia, o motorista, o profissional, né, o preposto da empresa. Eles vão em cima da empresa, porque a empresa tem a obrigação, porque aí a responsabilidade é objetiva e não subjetiva. Não vão ficar discutindo se teve culpa, se não teve, se foi imprudente. Não. A empresa é responsável, né? Principalmente quando tem uma relação comercial. Então, não vai em cima do guia, não vai ser em cima do preposto da empresa, ele vai em cima da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica que tem a obrigação de escolher bem o seu preposto, o seu representante. E aí isso já é ligado à segunda questão que você falou, do conhecimento, que você disse que não é capaz jamais de guiar uma coisa ou outra, vamos dizer assim. Então, tem que demonstrar que tem um conhecimento e é atual, né? Não adianta ter feito um curso em 1920, chegar aqui e estar guiando uma excursão, né? Você tem que chegar lá e comprovar que naquele momento do acidente você tinha o conhecimento técnico para aquilo, né? Naquele momento, não que eu já fui um guia ímpar, né? Guiei umas coisas cabulosas, não sei aonde, fiz Chaminé Petrópolis com a corda de sisal lá com o Vogel, sei lá, sem sapatilha. Agora, não mais. Você tem que comprovar que é o conhecimento técnico atual. Né? Atual. Conhecimento técnico e cuidado. Isso ocorre muito no hipismo. O hipismo é uma atividade de alto risco, gera até morte. E se os treinadores não tiverem cuidado necessário com seus treinandos, eles são responsabilizados, apesar de serem aptos, treinados, etc., eles respondem. Tá? O que às vezes acontece também, Cláudio, do guia ou do responsável, vamos dizer assim, do instrutor, ele detém o conhecimento técnico, ele fez o curso atual, mas ele é negligente. Exatamente, cai na negligência. Tá lá. Estou sabendo que o cara vai se ferrar, mas eu estou nem aí. Isso é negligência. Então, apesar dele comprovar que ele detém o conhecimento técnico, mas se ele não usa aquele conhecimento técnico, ele é negligente, ele é considerado negligente. Então,
são essas três, né, três coisas, a negligência, a imprudência e a imperícia. Ele vai cair numa daquelas ali, né? Então, o cara detém o conhecimento, mas ele não usa aquele conhecimento, então ele é negligente, ao contrário da imperícia, que é ao contrário. Ele não tem aquele conhecimento técnico e sai fazendo não sei da onde, aí ele é imprudente. Prudente não, imperito, ele é imperito, né? Ele age com imperito. Exato. Obrigado, sim. Eu que agradeço. E, Letícia, aproveitando o gancho do Cláudio, eu achei genial a colocação dele, porque ele é um guia que está inativo, mas é um guia do SERJ com muitos anos de experiência, com muitas conquistas pelo clube, e ele está dizendo, eu hoje não tenho condição de guiar. Às vezes o clube, com cuidado com os seus próprios guias e com os seus associados, ele fala, o DT entra em contato com alguém que está querendo abrir uma discussão e sabe que a pessoa está inativo, sugere uma reciclagem e tal, e às vezes os guias ficam melindrados. E isso, gente, é um cuidado do clube com o próprio guia e com todo o corpo de associado. Então, assim, é importante, é bom ver o Cláudio falando isso, que é importante essa parceria dos clubes com os guias, que a gente não quer nada contra, a gente ama os nossos guias, e os guias de tradição do clube. Mas esse cuidado é um cuidado que todos nós precisamos ter entre nós, sabe, para a coisa funcionar bem e que não aconteça nenhum acidente. Não é nem só pensando em dinheiro, em responsabilidade civil e alguém ser indenizado, mas é que não aconteça o acidente. Esse trabalho preventivo é um trabalho importante, e o clube ele tenta ser parceiro dos guias também, né? Nessas decisões. Quando a gente vê, também é um trabalho importante do departamento técnico observar se a pessoa que está abrindo aquela excursão tem a capacidade técnica, tem a perícia para poder exercer aquela atividade, que foi bem o que a Letícia falou, cupim elegendo. A gente também, quando escolhe nossos guias, quando mantém o guia ativo no clube, a gente tem uma responsabilidade junto com vocês. Mas a responsabilidade civil é isso, foi o que ela respondeu para o Daniel. A gente está falando, quando a gente fala de guia voluntário ou dos participantes e quer dizer, das discussões por fora, a gente está falando de responsabilidade civil subjetiva, a gente está falando que foi negligente, foi imperível, agiu com falta de cuidado, vai responder, seja porque está dirigindo um carro e não teve cuidado, foi porque estava no patinete, ficou atendendo o telefone, atropelou a senhorinha que estava atravessando a rua, vai responder, sabe? É isso que é, basicamente. Então, agradeço, Cláudio, você pela colocação, foi maravilhosa. Eu queria fazer duas coisas, aproveitando o gancho que o Daniel falou, Cláudio, Mari, e, obviamente, já a explanação da Letícia, muito boa, excelente, né, Letícia? A gente tem que tomar, é engraçado, a gente tem que tomar um cuidado, né, de não ficar tão burocrático que a gente mate aquela essência, né, da nossa atividade voluntária, mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente estar discutindo isso aqui. Até uma coisa que eu conversei com o Pupim, já conversei com outras pessoas, mas, enfim, que o Cláudio estava falando, também me veio à cabeça essa coisa da teoria da aparência. O Daniel está falando, a gente combina no clube uma atividade particular, você sendo guia ou não guia oficial, enfim, não sendo até não sendo guia, mas é atividade entre amigos, como você falou, né, Letícia, essa questão da responsabilidade. Mas, em algum momento, pode surgir o entendimento de que, simplesmente por ter feito essa conversa dentro do clube, né, o juiz pode querer simplesmente, bom, eu tenho que responsabilizar alguém. E nada mais tranquilo do que responsabilizar uma pessoa jurídica, né? Isso. Então, tem uma coisa que talvez a gente possa repensar, eu não sei, eu estava tentando ler aqui rápido, mas eu não me lembro se no termo de risco dos clubes, da FEMED, tem essa questão de ficar bem claro que, além da questão do risco, tem a atividade que é oficial, a atividade não oficial. Até numa época lá no Guanabara surgiu uma conversa, né, sobre essas questões. Às vezes a gente pensa até muito em burocratizar, mas e aí, um convidado que vai para uma primeira atividade e ele não assina nada, né? Ele não assina nenhum termo de risco, não assina nada. Por quê? Porque é muito chato você levar um convidado e burocratizar isso. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ter um reflexo sobre a questão patrimonial do clube, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu não sei como a gente começar a conversar, mudar, adequar a nossa cultura, né? Melhorar. E eu lembrei de uma coisa, essa que eu fiz referência com o Pupim, eu não sei se nos outros clubes tem acontecido. Eu reparei que em alguns clubes tem surgido muitas pessoas. Olha só, veja só, não é criticando que a pessoa não possa fazer, tá? Mas, às vezes, pode ser que algumas pessoas que são guias de turismo tenham entrado muito em clubes para fazer os cursos de CBM e, às vezes, pode usar
pode querer usar o certificado para se mostrar qualificada para uma atividade que talvez não esteja qualificada. Então, talvez os clubes possam começar a pensar em alguma ressalva no próprio diploma do CBM, né, para resguardar o clube, garantindo que aquilo ali não é uma formação para você se tornar um instrutor. Alvin? É guia voluntário, acho que tem que ter essa, né, dizer que é guia. Capacitando para guia voluntário. No caso do Sérgio, a gente já fez isso. A gente teve o último CBM regular pré-pandemia, que foi lá em 2019, a grafia dos certificados de conclusão já foi alterada para realçar que não formava, né? Ou seja, excluía, na medida do possível, o envolvimento em atividades profissionais, vamos dizer assim. A gente tomou esse cuidado, até não foi só o Alvin falou, mas falou comigo, mas a gente acabou conversando também com o Pedro Bugin. Você está lembrado, né, Bugin, que a gente chegou a conversar sobre isso também. E sim, no caso do bastante. Sérgio, a gente superou a grafia dos certificados, né? Tanto do pessoal que faz o CBM, quanto do pessoal que faz o curso básico de caminhada. Eu tenho conhecimento que o Light desse ano também já está alterando para fazer constar isso, e o Carioca também já consta no diploma de CBM essa informação. Deixa eu fazer uma pergunta só. No meu tempo, e quando eu falo meu tempo é 1950, 1960 e 70, havia o corpo de guias. Então, você se formava guia, mas não poderia guiar excursões oficiais. Você tinha que também ingressar no corpo de guias. E o ingresso era feito segundo critérios da diretoria técnica, que julgava você habilitado ou não a guiar tal ou qual excursão. Esse critério não existe mais ou não? Porque eu acho o seguinte, guia você vai ser até morrer. Agora, estar apto a guiar excursões são outros 500. O clube tem que dizer, não, você está apto, por enquanto, agora, pertence ao corpo de guias. Se amanhã não estiver mais apto, você é tirado do corpo de guias. Tá? Mari, você responde ou respondo eu? O Júlio está aí? Eu posso complementar. O Júlio está aí? Quem? Ô, Cláudio, sim, esse... Júlio está aí? Não, está não. Tá não? Não. Bom, nesse caso eu vou pedir licença aqui ao Júlio, que não está aqui, e vou responder, mas esse critério, ele ainda é seguido. As pessoas que são autorizadas a guiar pelo Sérgio, ou por qualquer clube, tá? Isso não é prerrogativa do Sérgio, não. Todos fazem a mesma coisa. Essas pessoas passam por uma triagem, elas têm que ter um tempo mínimo de clube, elas têm que ter o entendimento, a recomendação de um ou mais guias do corpo de guias, para que elas possam ser elegíveis a começar a capacitação para guia. O que mudou em relação à sua época, Cláudio, é que hoje a gente tem oferecido a educação, a gente, que eu digo, os clubes, né? Tanto é que nessa palestra aqui você vai ver gente do Light, vai ver gente do Guanabara, vai ver gente do Carioca, tem gente do Petropolitano, ou seja, os clubes, como a gente tem uma dificuldade maior de formar guia hoje, em função da mudança de tempo, das dificuldades da vida, a gente oferece formação continuada para as pessoas que estão na escola de guia ou que estão se aproximando de entrar numa escola de guia e de cumprir o estágio mínimo definido pela federação, no nosso caso, pela FEMERGE, né, para que você possa se qualificar como guia, ou guia escalador, ou guia montanhista, né? Mas hoje, então, respondendo concretamente, sim, mas existe um critério que é adotado por todos os clubes e existe um padrão de formação mínima que é estipulado pela FEMERGE e que todas as entidades seguem. Algumas adaptam, outras não adaptam, ou seja, algumas puxam, estreitam um pouco mais, dificultam um pouco mais e exigem mais do candidato a se formar guia, outras seguem exatamente o padrão da FEMERGE.
né? Então, são esses os pontos hoje que norteiam a formação do guia. Mari, Ótimo. fica à vontade aí para... Muito obrigado. Deixa eu até aproveitar, Cláudio. Eu acho que legal, obrigado por PIN, assim, bacana. Eu acho que você foi muito certeiro aí nessas suas colocações, mas eu acho que o que o Cláudio quis colocar, e isso é uma coisa que eu assim, que me formei guia no CEB e tal, e já participei de diretoria, já fui muitas vezes diretor técnico lá. Uma prerrogativa da diretoria técnica é você aceitar ou não quem vai guiar pelo clube, independente dessa pessoa ser guia. Então, eu, por exemplo, Pedro Bugin, sou diretor técnico do CEB. De repente, tem um guia que eu não sinto a menor confiança. Eu, como diretor técnico, tenho a prerrogativa de falar, durante a minha gestão, durante a gestão dessa diretoria, eu não quero que essa pessoa guie. Então, isso pode acontecer e o clube, que eu saiba, todos os clubes, todas as diretorias dos clubes têm essa prerrogativa, diretoria técnica. Né? Então, você tem também poder de veto. Fala, cara, esse cara daqui, eu acho que ele já cometeu papapá, ele não está preparado, ele não guia há muito tempo, não sei o quê. Na minha diretoria, não quero que ele guie. Ele continua com o título de guia, né? A próxima diretoria que entrar, a próxima gestão, ela pode sim decidir em cima daquele caso. Mas a diretoria atuante, na época, ela pode também ter esse poder de veto. Tá? Foi exatamente nesse sentido, Pedro, que eu tinha respondido quando o Cláudio colocou que ele não estava apto mais a guiar, por exemplo, e eu tinha aproveitado o gancho para falar da importância da parceria do departamento técnico, dela também ficar vigilante para ver os guias que estão aptos ou aqueles que já estão inativos há muito tempo e tal. E, Cláudio, a gente segue o estatuto, especialmente hoje em dia a gente está com muita atenção a isso, o estatuto do SERJ, por exemplo, ele recomenda que a gente, de 2 em 2 anos, repita o programa que seria da formação dos guias. E aí, a gente repetindo esse programa, a gente não só ajuda a capacitar novos guias, como a gente fornece material para reciclagem dos guias que se formaram há muito tempo e que querem, de repente, voltar à atividade, entendeu? Então, esse trabalho também a gente tem feito para ajudar os guias que, por exemplo, às vezes estão inativos há 5 anos, 10 anos, mas que ainda têm condição física de guiar, que querem retornar, a gente estimula que eles façam essa reciclagem para se atualizar em relação a procedimentos e tal. E aí, sim, o departamento técnico, como o Pedro Bugin bem disse, ele vai lá e dá a chancela para ele voltar à atividade. Obviamente, ele sempre guia, mas podendo ou não abrir as discussões oficiais pelo clube. Acho que a gente entendeu, está falando todo mundo mesmo. Perfeito, vocês estão de parabéns, é isso mesmo. Eu queria voltar lá na fala do Alvin, sobre a questão da burocratização, né, que ele falou do convidado, né, do convidado do clube. Você vê que as agências de turismo e os guias comerciais, normalmente, os que são conscientes, vamos dizer assim, responsáveis, normalmente têm um termo de riscos bem detalhado e qualquer atividade, né, o guia pede, não, exige até que as pessoas que estão sendo guiadas assinem aquele termo de risco. Normalmente, as agências de viagem boas, aí, que a gente vê, agências de viagem, né, essas agências de montanhismo, né, que levam os montanhistas para o Everest, fazem essas coisas mais difíceis, mais arriscadas, elas têm um termo de conhecimento de risco bem detalhado, bem detalhado. E eu acho que a gente está numa vida que a gente exige muito as coisas imediatamente, né? Imediato. Então, esse negócio de burocracia virou uma coisa chata, e na minha opinião, mas tem coisas que são necessárias. Então, acho que talvez os clubes, ou a gente teria que modernizar mais, fazer um Google formulário, alguma coisa assim, uma coisa mais dinâmica para os convidados, né? Para eles terem consciência e ciência, e mesmo assim o clube ficar com uma comprovação de que avisou ao convidado que ele estava, né? Deixar o convidado ciente daqueles riscos, né? Que é uma coisa importante, que como tem assim, por isso que eu acho que eu sou até apaixonada pelo montanhismo organizado, porque a gente vai difundir e vai perpetuar esse conhecimento todo. Como tem o livro de Cume, hoje em dia todo mundo vai lá, rabisca um monte de coisa no livro de Cume. Estou apaixonada, Deus, que coisa mais linda, chorei na Cume. Mas ele não põe o horário que chegou ali, né, no Cume do negócio.
Ou o relatório dos clubes, até eu sou uma molenga, porra, demora pra caramba, eu faço relatório, não entrego pro clube, umas coisas assim. O relatório é importante, porque aquilo ali é um documento do clube, ele pode provar que aconteceu aquilo aqui, provar, né, ter uma coisa material para dizer, ó, naquele dia participou fulano e fulano da excursão, aconteceu isso. Pô, a gente vê uns relatórios, o Cláudio é testemunha disso, a gente vê uns relatórios lindos, antigos aí. O cara põe até que quem deu a carona para ir para a excursão, o caminhão do seu fulano, parou na vendinha, não sei o quê. Então, é um registro histórico e é um documento importante para o clube e para o guia, para a defesa, né? Porque, mal ou bem, você tem um relato daquilo ali e aquilo serve como prova. A gente não acorda de manhã e fica pensando em produzir prova, mas uma organização mínima e que não seja uma coisa que afogue a burocracia e que é a tradição do clube, ela tem que continuar. Então, eu acho importante isso, difundir essa questão do lidicume, o relatório da excursão e os termos de conhecimento de risco, né? E porque, por exemplo, o CEP abandonou a questão da prancheta. Antigamente, as pessoas iam lá no clube, colocavam o nomezinho lá, estava a prancheta pendurada, né? Até hoje tem um ganchinho lá no CEP. A prancheta e você colocava lá. E aí, já que você foi no clube colocar o teu nome, tu assina o termo de risco. Hoje em dia o negócio é no WhatsApp, é rapidinho. Fulano, posso chamar meu vizinho? Pode, não sei o quê. Quer dizer, a gente está numa vida que está se pasteurizando e está ficando tudo imediato e a gente vai abrindo, vamos dizer assim, as possibilidades para coisas... vamos dizer, além de acabar com a tradição, né? Claro que tem que se modernizar, mas tem que se modernizar não abrindo mão daquilo, né, que foi, né, que veio, e por isso que está todo mundo aqui hoje, né? As coisas começaram mais de 100 anos atrás, estão aqui hoje, todo mundo reunido numa tela de computador, né? Então, isso é um cuidado com o clube, e é um cuidado com o montanhismo, é um cuidado com as tradições, e é um cuidado da perpetuação da nossa atividade, né? De difundir essa atividade, né? Que a gente gosta tanto, e eu sou empolgada com isso, eu gosto de difundir o montanhismo organizado. Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque eu vejo, eu falo pelo CEP, às vezes a gente descuida de umas coisas assim, descuida algum momento ou outro, né? Porque realmente a vida é complicada, a gente está com um volume de coisas, mas eu acho que tem que ter esse cuidado, a gente tem que ou modernizar as coisas, né, para atender essa dinâmica e essa rapidez das informações, mas tem que ter esse cuidado, apesar de ser uma burocracia. A gente tem que dar um alívio na burocracia, mas tem que ter esse cuidado. Boa, Letícia, muito bem. Porque eu peço relatório e ninguém faz relatório. Eu falo que o clube vai perder a história toda. Agora eu vou falar, olha, a doutora Letícia falou que pode ser responsabilizado. Depois não fez relatório, vai a mulher falar que sofreu assédio na sua excursão, não vai ter relatório, não vai ter lista de participantes, não vai ter nada. Vou fazer essa agora também, botar essa chantagem. Porque é a história do clube. Antigamente, tinha os livros com os relatos. Hoje em dia, manda... Aí, tipo, um ano atrás, era por Sérgio Lixo e e-mail. Hoje em dia, conta a historinha no Zap, quer dizer, daqui a um mês, aquele Zap já foi apagado, já não tem mais registro. E aí, daqui a 20 anos, a pessoa vai catar as excursões que a gente fazia em 2021, não vai achar o Zap, né? Não vai ter um registro, a gente não vai ter arquivo. Então, é importante, realmente, que as pessoas, que os guias façam os relatórios para a gente ter a nossa história contada daqui a posteridade, sabe? Para a próxima geração. Exatamente. E aí? Gostei dessa próxima geração. Bom, acho que já estou me alongando, mas eu quero falar rapidamente sobre a questão de acesso, né? E que eu quero linkar com a questão das áreas intangíveis, né? Das unidades de conservação, dos planos de manejo. Que além dessa questão toda de responsabilidade civil, os guias têm que também se atentar para o que pode ser feito ou não, aquele local que está conduzindo as pessoas, quais são as regras daquele local, o que é aceito ali ou não, principalmente nas unidades de conservação, né? E que eles chamam as áreas intangíveis, as reservas biológicas, essas coisas. Então, hoje em dia, a gente está sendo muito vigiado, né? Tem Instagram, tem isso, tem aquilo, e a comunicação, os celulares têm câmera, então
os clubes também não podem mais deixar registrado essa questão de excursões, não podem fazer excursão oficial para áreas intangíveis que não sejam comunicadas às unidades de conservação. Então, tem que pedir autorização para a unidade de conservação para fazer aquela excursão. Então, tem que ter esse cuidado, principalmente atividades oficiais, né, dos clubes, tem que ter esse cuidado. Principalmente as regras de acesso também da propriedade particular que você vai, a propriedade particular e que está ligado ao problema de acesso, que a gente vem discutindo muito na FEMERGE, né, que a gente está perdendo uns acessos aí por causa do comportamento dos montanhistas, dos montanhistas, né, que a gente sabe aí que acontece por aí. Então, além de se preocupar com aquela questão toda de responsabilidade civil e de cuidados, né, e de atualização do conhecimento técnico, tem que se preocupar também na marcação de excursões das áreas que você está frequentando. Então, se for uma excursão oficial, aquilo, hoje em dia, a gente tem que se preocupar em registrar aquilo ou pedir autorização para a unidade de conservação, né? Principalmente quando a gente está levando pessoas que não têm muita experiência, né? Não são, às vezes a gente não conduz pessoas que não são guias também. Então, tem essa questão toda das unidades de conservação. Você tem que estar atento às regras, porque pode ser que você caia em infração ambiental, ou até em crime ambiental, e tem as multas, né? Multas ali que variam entre 5 a 10 mil reais. A gente sabe que no Brasil, né, é toda uma questão burocrática, a gente nem sempre vê as pessoas sendo punidas de acordo com a legislação, apesar de eu achar a legislação no Brasil muito boa, mas a questão toda é a aplicação dela. Então tem que ter cuidado, né, disso, cuidado de não repassar as informações. O guia tem que ter cuidado também se ele vai registrar aquilo no Wikiloc ou vai publicar foto no Instagram, essas coisas todas, quando faz excursão pelo clube. Porque acho que vocês todos devem ter percebido que os clubes são meio que vigiados, as atividades do clube são vigiadas, principalmente porque a gente tem um respaldo, né? As pessoas, pessoa física. Você vai responder em algum momento, o clube vai responder por essas questões nas unidades de conservação, principalmente. Então, tem que tomar esse cuidado extra, né, nas questões todas, além da questão com o seu guiado, né, a preocupação com o seu guiado, a preocupação também para onde você está levando aquelas pessoas, né, quais são as regras daquela unidade de conservação, principalmente. Uma dúvida? Bom, tem mais alguma? Sim, Letícia. Desculpa. Não, Pedrinho, eu vou falar rapidinho. Eu conversei com a Letícia antes da apresentação. A gente teve um incidente recente no SERJ. A gente abriu uma excursão oficial, com divulgação, em uma área intangível, e eu recebi, para não parecer que é folclore, um e-mail do parque. A gente teve 2 problemas, mas eu recebi um e-mail do parque para a diretoria do SERJ, chamando a atenção para a excursão e pedindo cancelamento sob pena da gente sofrer sanção. Então, assim, eu agradeci, me desculpei, a gente imediatamente cancelou a excursão, mas é isso, a gente tem que ter uma atenção, um compromisso e saber que cometeu uma ilicitude, vai ter responsabilidade. Por sorte, o parque teve a cortesia, né, de entrar em contato com a gente e evitar que a gente, por negligência, fosse praticar, realizar uma excursão numa área intangível, né? Então, foi um equívoco do Corpo de Guia do SERJ, que em tempo foi corrigido, mas fica aí um exemplo de como que acontece efetivamente esses equívocos. Porque às vezes o associado, os guias não, mas às vezes o associado não tem uma vivência de toda a burocracia que está por trás do clube, né? Porque você, sendo uma pessoa jurídica, tem uma série de responsabilidades. Quando você reúne um grupinho ali no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, sei lá o quê, é outra coisa, mas o clube tem uma responsabilidade. Então, isso já aconteceu no CEP também. A gente marcou uma excursão
e eu acho que era em alguma área da Rebio. E aí alguém chamou a atenção, isso é na área da Rebio, não pode marcar a excursão oficial. Então ela marcou. Ou senão, uma vez também, publicamos uma foto do CEP em alguma área do PNI e uma pessoa assim, veio com 1 milhão de pedras na mão dizendo que era uma área intangível, que não podia, que ia denunciar o CEP no parque, não sei o quê. No final das contas não era área nenhuma, tal, só pegar lá o mapa e ver. Quer dizer, os clubes são vigiados, né? Também já teve denúncia aqui em Araras, morador denunciou falando que o CEP estava fazendo isso e aquilo dentro da área de APA, a gente teve que responder lá na APA, conversar e tal. Então, denunciaram o CEP na APA Petrópolis. Então, quer dizer, assim, tem uma certa vigilância nos clubes, né? E normalmente quem não está na direção do clube às vezes não chega, né? Não chega, essas informações não chegam. Nos guias acho que até chegam, mas nos associados não. Que tem toda essa questão dessa vigilância nos clubes, né? Essa atenção que tem sobre os clubes, principalmente porque são pessoas jurídicas organizadas, né? Vai ter alguém ali, né? Tem um CNPJ para responder, então vai em cima. Então parece até assim, o cara não se organiza, né? Não é montanhista voluntário, não é nada, anda por onde quer e faz o que quiser. E os clubes ficam sob essa vigilância. Parece que é chato, mas a gente tem que ter essa atenção, porque principalmente depois dessa proliferação de mídias sociais, né? A gente vê parece que não, mas já ouvi gestor falar que procura no Wikiloc quem está colocando trilha em área intangível, né? Então, quem é de clube tem que ter essa atenção. Não conheço ninguém que tenha sido multado ou sido penalizado por ter colocado coisas no Wikiloc em área intangível, mas já vi gestor dizendo que procura no Wikiloc. Deixa eu fazer um convite à doutora Letícia, ao Sérgio. Eu, no ano 2000, fiz um curso de pós-graduação na UNB sobre turismo ecológico. E depois eu transformei minha monografia em livro. Chama-se Ecoturismo em Parques Nacionais. É de 2002, a Lei 1995, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é de 2000. Então, o livro saiu exatamente 2 anos após a promulgação da lei, e havia uma discussão muito grande entre a área de turismo e a área ambiental. Aqui no Centro-Oeste existem N parques que têm uma renda muito grande advinda do turismo, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e outros, né? Mas até hoje essa discussão continua. Eu frequento muita palestras sobre questões ambientais, professores querendo fechar Fernando Noronha, querendo fechar os parques, enfim, há uma discussão muito grande. Então, talvez esse livro que eu publiquei traga algum esclarecimento, ou pelo menos levante a discussão. Doutora Letícia, eu gostaria... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu queria saber qual é o nome do livro. Ecoturismo em Parques Nacionais. Eu gostaria de mandar um exemplar para a senhora, gostaria de mandar para o CEP também, pediria que a senhora, por e-mail, por WhatsApp, né, ou e-mail, mandasse o endereço, e para o Sérgio, eu acho que na época eu doei uns exemplares, não tenho certeza. Então, se o Sérgio quiser uns exemplares, eu terei imensa felicidade de mandar para o Sérgio também, ou para a FEMERGE, tá? E pelo menos traz alguns dados à discussão, que é grande. Você diz que a lei as ambientais no Brasil, sobretudo a 1995, que mexe com Serra dos Órgãos, Parque Nacional da Tijuca, Pedra Branca, etc., né? É boa, mas
sob certos aspectos, eu acho muito restritiva, em comparando com leis ambientais europeias. Eu andei fazendo muitas trilhas na Europa, né? E achei que havia lá uma liberdade maior, não obstante um controle maior também, tá? Então, terei muita alegria em mandar esses exemplares para vocês, tá? Obrigada, Cláudia. Eu vou ter muita alegria de receber esse exemplar, o CEP também. Estou curiosa agora. Vou passar as informações para a Mariana e a gente troca o endereço. Com certeza. Eu também vou ficar feliz do SESC receber, porque a gente andou fazendo cadastramento da nossa biblioteca e eu não me lembro desse título, Cláudio. Alguém deve ter pego emprestado e ficou. Então, vou mandar para o Sérgio também, tá? E se a Thiago. federação quiser também, eu mando para a federação. Não tem problema. Tá? O Poxa, Pedro queria Cláudio, falar alguma coisa, Pedro. Isso. Eu vou aproveitar e agradecer enormemente de falar. Minha esposa atualmente é diretora de meio ambiente da federação e ela está fazendo mestrado em cima de sustentabilidade, né? E ela quer trazer muito essa questão, né, de parques, de turismo versus montanhismo. Aí ela estava ouvindo aqui você falar, já pesquisou, já viu o preço, eu estava quase comprando o livro. Se você mandar para a FEMERGE, já vou pegar, deixar para ela ler primeiro, e depois eu deixo com a FEMERGE. Não precisa comprar, não, pelo amor de Deus. Eu vou mandar para o Sérgio os exemplares do Sérgio e da Federação, tá? E para o Petropolitano, eu mando em separado para o endereço que a Letícia me mandar. E para ela, a Letícia também, tá? Não tem problema. Muito obrigado, Cláudio. Sensacional. Muito legal. Vem em muito boa hora. Mas, enfim, o que eu ia comentar é pertinente nessa questão de áreas de parques, né, de áreas de unidade de conservação, mas a gente tem que ficar atento também em outros tipos de área, né? Por um acaso, outro dia a FEMERGE recebeu um e-mail do Exército, né, para falar sobre as escaladas ali no Leme, que o pessoal estava escalando, uma área que era proibida, que o Exército não deixava, e a gente também tem uma série de problemas com propriedades particulares. Então, além do guia se preocupar com as unidades de conservação, ele tem que ser muito criterioso também em outras regiões, né? Seja uma unidade, seja uma propriedade privada, seja uma área do Exército, né? Então, isso também tem que ficar bem... Quem vai fazer uma excursão tem que ficar bem atento. Sobretudo, e aí também não chega a ser uma atividade, vamos dizer assim, oficial, que leva participante, mas é uma atividade oficial que leva o nome do clube, que são as conquistas. Então, para quem vai conquistar também, tem que ter uma preocupação muito grande em pesquisar onde está entrando, se pode bater facão, se não pode, se pode passar naquela região, se não pode, né? Nesses 3 âmbitos que eu falei. Forças Armadas, propriedade privada e unidade de conservação. É muito importante. O Fabiano falou aqui no chat também das pichações. Isso mesmo, Fabiano. As unidades de conservação procuram nas fotografias aí de Instagram quem picha, né? Quem picha. Isso também está falando. E está chamando a atenção da Snook aqui. A gente tem que ler ali, não é muito extensa e nem tem muita linguagem técnica, é difícil, mas a Snook vale a pena dar uma lida na Snook mesmo. Bom, tudo isso que a gente está falando aqui é uma conversa, né, um papo para muito tempo, principalmente essa questão de acesso, né? De acesso, que está muito acho que eu chamo assim de periclitante. As questões de acesso são, acho que, os maiores problemas que a gente tem hoje aqui em Petrópolis, nos clubes. E é uma coisa bem difícil, delicada, e a gente não tem, como todo mundo voluntário, a gente não tem aquele tempo disponível, né, para resolver todos os problemas de acesso que a gente tem. Então, seria mais uma... Acho que é um debate, acho que todo mundo tem que prestar, vamos dizer assim, prestar atenção nisso e se engajar nessas questões de acesso, que pelo menos aqui em Petrópolis está cada vez
mais perigoso perder acesso, principalmente especulação imobiliária. Então, esse é um assunto aí que a gente já tem que deixar já um local especial para o debate, para a chamada de atenção, né? Para a chamada de atenção. Mais alguma pergunta, gente? Que eu já estou vendo aqui, acho que eu já toquei em todos os assuntos que eu queria falar aqui com vocês, principalmente a questão da responsabilidade civil. Uma dúvida? Doutora Letícia, eu gostaria só de levantar mais uma questão e ouvir a sua opinião, né? É a questão do resgate, né? Eu não sei como está a FEMERGE ou a Confederação Brasileira atualmente, mas uma atividade de risco maior, como é o montanhismo, né? Ela é mais para a garantia dos participantes e das excursões. Eu acho que é necessário que haja uma estrutura de resgate constituída. Eu não sei se há, né? Eu não sei se há. Mas, em questão de responsabilidade, se houver, se a FIMERG tiver uma organização para fins de resgate, eu acho que seria muito bom. Na década de 70 havia, né? E era feita por telefone. Um dos membros que presenciou o desastre da excursão entrava em contato com alguém que estava de plantão e imediatamente um grupo de resgate era mobilizado. Foram feitos vários resgates nesse sentido, né? E de modo que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre se existe essa organização de resgate e, se não existe, se seria interessante criar. Tá? Então, posso até falar rapidamente sobre isso. Na verdade, não existe assim, um grupo de resgate, né? O que existe, na verdade, é um grupo de voluntários que, como era antigamente, né? Na antiga FEMERG, né? Lá de 75, 76, na verdade, existe um grupo que é voluntariado. Há um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, inclusive, não é nem WhatsApp, é Telegram, que é um pouco mais aberto, e ele pode ser acessado, qualquer pessoa que tenha um acidente, ela pode entrar em contato com esse canal direto. Esse canal ele vai ser recebido por esse grupo de voluntariado. Esse grupo de voluntariado ele se organiza para, em primeiro lugar, né, atualmente, entrar em contato com os bombeiros, porque legalmente, né, quem é responsável por resgate são os bombeiros, e a gente tem uma parceria, a gente tem um termo técnico de cooperação com os bombeiros para que haja esse resgate em forma conjunta. Então, provavelmente, se for num lugar de difícil acesso, os montanhistas voluntários eles vão fazer o resgate até que chegue numa posição que a gente consiga entregar para um resgatista dos bombeiros para que seja feito o atendimento. Né? Então, isso existe sim, né? Muito parecido com o que existia antigamente. Né? A diferença é que, em vez de ser só o telefone, a gente tem os grupos lá de contato direto e tudo mais, mas isso existe. Tá? Tá, ok. Muito obrigado pelo esclarecimento. Nada, que isso. Alô, Letícia, tá me escutando? Agora estou, Fabiano. Letícia, boa noite a todos. Boa noite. Ouvir, né, essa palestra maravilhosa aqui, poder participar também, aqui acrescentando um pouquinho o conhecimento. Letícia, e até complementando, né, o que foi falado sobre essa questão da responsabilização em resgate, eu tive conversando, foi no ano passado, na época era o Tenente-Coronel Gil Kemper, né, que era o comandante aqui do nosso Corpo de Bombeiro, e até participando de uma live com ele, a gente estava discutindo exatamente sobre essa questão da responsabilização do visitante, por exemplo, né? Aconteceu um caso aqui do Parque Nacional, né, da Serra dos Órgãos, principalmente. Várias pessoas se perdem, né? A gente sabe que todo ano alguém se perde aqui no parque e tal. E como é que, assim, faria essa questão da responsabilização por essas pessoas? E aconteceu também até de guias, né, que se diziam guias, e o próprio guia se perdeu e acabou colocando risco em grupo, colocando o grupo em risco, né?
E como é que, por exemplo, essas pessoas poderiam ser responsabilizadas e até a questão dos custos, né? Você vê que, por exemplo, às vezes um resgate aéreo aqui na Serra dos Órgãos não sai barato, né? A quantidade de pessoas, de corpo de bombeiros, de recursos que são mobilizados, e como é que, por exemplo, o visitante ou o guia poderia ser responsabilizado até pagando por esse resgate, né, que ele mesmo causou por uma imprudência, por uma irresponsabilidade. Você sabe se existe se essa discussão está em jogo também? Fabiano, não sei se oficialmente essa questão de responsabilização por algum tipo de acidente, guia, ou visitante que se perde, se está sendo debatido nos parques. Mas a minha opinião pessoal é de que a gente já paga por esses resgates, né? A gente já paga impostos para esse tipo de resgate. Porque se for responsabilizar o montanhista, né? Sei lá, o montanhista se perde lá no Parnaso, ou acontece algum acidente, tem que ser resgatado do helicóptero. Aí o montanhista vai pagar por aquele resgate. Então a gente tem que pensar em começar a cobrar também o resgate de quem fica preso em carro, nas ferragens, porque dirigiu bêbado, de quem operou algum aparelho sem ter o conhecimento técnico e se feriu. Então, eu particularmente acho bem polêmico isso, tem que ser discutido, porque lá fora tem os parques que cobram, né, pelo resgate, mas aqui no Brasil, pela a forma da legislação e pelo que a gente paga de o imposto e tal, então acho que tem que ser uma discussão ampla. Eu, particularmente, acho que não tem que pagar por esse resgate, por isso que pelo que eu te falei ali, senão a gente vai ter que começar a cobrar outros tipos de resgate também, né? Também, porque ou vai ter que cobrar também do cara que se afogou ali no mar de Copacabana e foi resgatado pelo helicóptero do bombeiro, vai cobrar também dessa pessoa? Quer dizer, é uma coisa bem polêmica. Eu, particularmente, acho que não tem que cobrar, mas eu acho que se o parque tiver uma regra, né? O cara assume ali que sabe, conhece a trilha, se perde, movimenta a questão do resgate, se tiver uma regra lá de que tem que alguma multa, alguma coisa desse tipo, ou o cara se perdeu e acessou um lugar que não deveria, se está lá previsto uma multa, ele tem que pagar a multa. Agora, o resgate de bombeiro em si, eu particularmente acho que não, porque assim, a legislação aqui no Brasil, né, não tem nenhum tipo de cobrança, não existe essa previsão legal de cobrar por resgate de bombeiro, e eu particularmente acho que não deve ser cobrado, a não ser que a gente discuta isso, né, no âmbito geral, social, aí, de também outros tipos de resgate sejam cobrados. Okay? Entendi, Letícia. Eu lembro na época a discussão foi exatamente com relação a esse comparativo, né, igual você falou. Às vezes tem países, né, mundo afora, que cobram, né, exatamente cobram lá do cara que se perdeu e tal, porque ele assinou um termo dizendo que conhecia lá a trilha e tal, que sabia o caminho, que sabia que ia pernoitar, que tinha áreas de abismo e tal, áreas com risco maior. E ele acabou, assim, pela imprudência, negligência dele, ele acabou se perdendo, acabou se acidentando e tal, e dependendo desse recurso, né? E realmente, assim, na época foi polêmico, né? É um tema bastante polêmico. E eu passei por isso também lá na Chapada Diamantina, lá na Bahia, onde uma integrante do grupo que eu estava lá, ela se acidentou e ela teve que pagar o resgate, lá não era helicóptero, ela foi resgatada por uma mula que levou ela até um ponto onde ela conseguiu uma carona de carro até um hospital mais próximo. E assim, não tinha contato de telefone, de rádio, de nada. Você só conseguia sair de lá pelos nativos, através de mula, e você pagando o resgate, senão você ficava lá. Então é uma discussão polêmica, realmente. Mas aí tem uma diferença. Um é o Estado, né? O Estado te resgatar, e outro é um particular, porque a mula ali era de um particular. Ela teve que pagar para alguém pegar ela ali, né? Outra questão é a máquina pública, a máquina do Estado, que já é paga por nós, se movimentar para fazer o resgate. Então, são duas questões aí diferentes, né? Uma questão da questão privada, né, de você
não está com contato dos bombeiros, ou o bombeiro não chega lá, você se autorresgatar, vamos dizer, você contratar outras pessoas para te resgatar, ou elas contratar. E outra questão é o Estado, né? Você movimentar o bombeiro, que seja, ou um SAMU para te resgatar, alguma coisa assim. São duas questões que eu acho que são distintas aí, distintas. Como o parque colocar regras, né? Eu te resgato até aqui, depois desse ponto, você está por conta própria. Existem parques que são assim. Você vai até aqui, eu te resgato. Daqui para frente, né? Eu não vou te resgatar. Você está por conta disso. Então, tem essas coisas assim. Agora, eu acho que tem que distinguir bem essa questão. Ela estava lá, contratou uma mulher, sei lá o quê, um cavalo, um jipe, para tirá-la de lá. Outra é a máquina pública. Outra é o Estado, né? Te resgatar ali, que é uma coisa que já está à nossa disposição. Como se fosse o SUS, né? Você está ali, é um serviço que está à disposição da população, e ele já está sendo pago, já foi pago, né? Já foi pago. Então, são distintas as situações. Entendi. Não, perfeito, Letícia. Gratidão aí pela resposta. Foi bastante esclarecedor. Alguém mais? Deve estar cansada, né, Letícia? Vamos caminhar para o encerramento. Alguém tem mais alguma pergunta? Ali no chat, acho que foi minha mãe que respondeu com o meu computador. Está escrito Letícia, mas acho que foi minha mãe. Foi você, mãe? É que minha mãe é estudante de turismo, então Sim. Ela falou sobre o livro do seu Cláudio. Sim. Anotado. Boa noite. Parabéns, hein, pela filha brilhante, hein? Ó. Minha mãe é montanhista também, ela caminha pra caramba. E é CPEM. Obrigada. Então tá no sangue. Bom, deixa eu colocar assim, eu vou colocar à disposição, quem não tiver meu contato, pergunta para Mari, ela pode dar. Eu falei sobre essa questão também de responsabilidade civil com a Rô, naquele Risco Talks, mas aí foi mais demorado e mais amplo, porque eu falei também da responsabilidade civil do guia comercial, então tem mais conteúdo naquela fala lá, e quem tem paciente de procurar lá, foram 2 horas e tanto, então tem lá, e eu estou à disposição para qualquer dúvida e para debater as questões aí, questões para a gente evoluir aqui no montanhismo. Ô, Letícia, sua mãe é do tempo do Jesus, lá do CEP? Se é, eu a conheci. Não, porque minha mãe é gaúcha e a gente veio para cá em 83. Então, ela não conheceu o pessoal do Jesus, não. Tá. Eu ainda estou lá, né? Eu sou novinha no CEP. Ela é novinha no CEP. No CEP e no Cefet também. Tá certo. Então, vamos lá. Encerramos? Então, Letícia, quero agradecer em nome do Sérgio, em nome de todos os clubes aí que prestigiaram nossa aulinha, nossa super aula, foi demais, muito conteúdo técnico, simpatia, exemplos práticos, poxa, obrigada. Pessoal, aí, Letícia, se você autorizar, a gente deixa essa aula gravada e manda o link para as escolas de DTGE, é um link fechado, não fica aberto ao público, para os alunos que não puderam assistir ou não assistiram inteiro poder ter acesso. Autoriza a gente disponibilizar? Sim, autorizado. Então, essa aí manda para você também o link, caso você queira passar para alguém. E, pessoal, vai ter as próximas aulas. Vou pegar aqui a agenda já para fazer aquele jabazinho das próximas. Ela pega a agenda aí, queria agradecer, Letícia, bom demais, cara. Parabéns aí. Parabéns, muito eu fiquei legal. nervosa, esse monte de gente aí. Nossa, montanhista fantástico. Tava com sala cheia, né? Sala cheia. Muito boa. Ô, Letícia, não deixa de mandar para mim por WhatsApp o endereço para eu mandar os livros. Tá? Claro que eu não vou deixar, eu quero esse livro. Tá, Letícia, aproveitar e vou mandar aqueles nomes que a gente está fazendo investigação para ver se o Cláudio lembra. Isso, cara, eu preciso daqueles nomes. Eu estou tentando ajudar a Letícia a resgatar uns nomes de alunos da escola de guia que fizeram parceria com o Sérgio, mas em 60, né, Letícia? Mas se o Cláudio participou da conquista lá, acho que ele vai lembrar do Vogel. Lembro.
Leandro Vogel, quem mais é do Endre, e o Paulo Lúcio, que fizeram o curso de guia. E só que eles eram menores de idade na época, então eles não tiveram certificado. Então agora a gente está querendo resgatar essa história para certificar. Tá certo. Caramba, eu fiz muita excursão com o Endre quando eu era criança, cara. Aí, Pedro, ajuda aí a dar depoimento para a gente poder ajudar a recolher esse material. Eu achei o nome de um... dele, eu esqueci o nome da esposa dele, mas era sempre ele e a esposa dele, assim, grudadaços, né? Então, pessoal, a gente vai ter a próxima aula dia 27/10/19, técnica de conquista com o Arthur Esteves. Espero que o Pedro esteja presente para dar as palhinhas dele. Ai. Dia 10/11, fica lá para poder ter debate bom, Pedro. E no dia 10/11... Eu e Arthurzinho, vocês vão sair daqui meia-noite, cara. Vai ter resgate em áreas remotas. Até vai ser com o Ivan Burda, e ele faz parte do Cosmo, que no Paraná tem um corpo de socorro em montanha, que é ligado faz parceria com o bombeiro. E ele que vai dar essa palestra online para a gente, trazendo o conhecimento dele em resgate em área remota. Então, é uma boa oportunidade para ouvir mais do assunto. Bom, é isso, pessoal. Boa noite, obrigada a todo mundo. A gente teve uma movimentação boa de público, graças a Letícia, né? Por si, nem precisei fazer muita propaganda do seu nome, Letícia, todo mundo já conhece. Antes de encerrar, aproveitando que está aqui, hoje saiu, eu recebi a notícia aqui que o montanhismo vai ser declarado patrimônio imaterial em Petrópolis também. Parabéns. O Tchassa está aqui e... Tchassinha está aqui também. Ele ficou, enquanto eu estava aqui, ele ficou lá, ele, o Fábio, e não sei se teve mais alguém do CEP lá, mas o Fábio e o Tchassa estavam lá. Parabéns, galera. Parabéns. Pessoal de Petrópolis trabalhando firme, hein, pelo nosso montanhismo. Maravilha. E seguimos aí juntos, gente. Muito bom ver essa união de clubes, assim, a gente, sabe, somando força, trocando ideia, trabalhando junto por mais conhecimento, por mais compromisso na montanha, sabe, por um montanhismo responsável. É emocionante ver essa parceria, assim. O Cláudio que viu a época da rivalidade, hein, Cláudio? Hoje a gente faz ETGE com... Hoje a gente está com 4 clubes parceiros, né? Tem o Carioca, Vasco, Guarabara, CNM e o Petropolitano, que é sempre convidado e está aqui prestigiando a gente com uma palestra genial, da doutora Letícia, né? Mariana, eu queria só acrescentar que se alguém aí do Rio desejar vir para aqui para o Centro-Oeste, sobretudo para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é uma área que eu frequento muito, eu me coloco à disposição, inclusive para hospedar o pessoal aqui em casa. É logo que não é 5 estrelas, mas montanhista dorme no chão sem problema. Eu estou à disposição para levar, para orientar, enfim, para qualquer coisa que necessitem, tá? Eu ainda sou sergense. Maravilha, opa, curti isso aí. Então é isso aí, galera. Boa noite para todo mundo, hein? Obrigada de novo, Letícia. Obrigada, Pedro. Obrigada, Cláudio. Todo mundo aí, Alvin, Pupim, todo mundo que contribuiu. E vamos junto aí para as próximas. Beijo, boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.